Agora são 1h29, estamos ao vivaço aqui, trazendo as fofocas para vocês. E ontem falamos sobre Davi Brito, né? A gente falou sobre ele, soltamos recorte aqui no canal, e falamos sobre ele ter perdido 100 mil seguidores nas redes sociais. Ó, desde que ele Depois, saiu do BBB, foram mais de 1 milhão, viu? Que ele perdeu. olha aí, conseguiu se queimar bastante. E o Davi se meteu em uma nova polêmica, que ele perdeu 100 mil seguidores, que foi basicamente aquela situação onde ele publicou a foto com arma, né? Não foi com uma arma, mas no instante de tiro, né? A gente percebeu ali pelo E local. ele apagou depois. Exatamente. Depois que pegou mal, ele apagou a imagem depois. O que acontece, gente? A informação que a gente tem do Daniel Nascimento do O Dia é que a Globo decidiu não renovar o contrato do Davi. Ou seja, o Davi foi demitido da TV Globo, tá? A emissora teria encerrado o vínculo com o ex-BBB aí, surpreendendo os fãs dele. A informação é de que o contrato terminou no dia de ontem e não foi estendido, quebrando a tendência habitual de continuidade com campeões do BBB. Em comunicado oficial à imprensa, a assessoria da Globo teria confirmado a decisão de não renovar o contrato de representação comercial do Davi. Com isso, encerra-se a relação entre o ex-motorista de aplicativo e a emissora. A partir de agora, ele vai ser representado por ninguém mais, ninguém menos que a Raquel Brito, a irmã dele. A Raquel Brito, oficial, underline reserva, né? A irmã dele. Mas, ó, uma das grandes marqueteiras do Brasil. Eu queria trazer Washington Oliveto que se cuide. Eu queria trazer um comentário que até ontem à noite, mesmo algumas horas após a divulgação dessa notícia, o Davi não tinha tirado da bio do Instagram dele o e-mail da Globo, né? Que era o e-mail comercial. E agora eu fui verificar e ele já retirou. Então, ele não falou nada publicamente, pelo que eu vi aqui. Mas o que a gente sabe, antes de girar essa notícia, porque a Sônia Abrão falou sobre isso também, é que o Davi, ele tá mal assessorado desde que ele saiu do BBB, né? E eu até tava vendo o Fefito falando ontem à noite no TV Fama sobre isso, e eu preciso concordar. Eu acho que não dá mais tempo. Ele já se queimou num nível que não dá mais pra reverter essa situação. E a gente sabe, a gente analisa, né, como críticos de televisão que somos também, que é muito difícil isso ser revertido, e a maior comprovação foi o que ele fez no Rio Grande do Sul, né? Que primeiro, ele foi, claro, para se promover, as pessoas detonam a gente quando a gente fala isso aqui no programa, mas ele foi para se promover, gente, ele foi, porque se não tivesse ido para se promover, não teria necessidade de publicar as coisas nas redes sociais, e lá ele acabou se queimando também, publicando fotos sorrindo ao lado das pessoas desabrigadas, pessoas debaixo d'água, ele entregando cesta básica sorrindo e o povo com cara de tristeza, afinal era um momento trágico, né? Então ele foi se queimando com o tempo e a falta de uma boa assessoria fez isso. E agora colocar que a Raquel está, né, gerenciando a carreira dele, me desculpem, gente, foi o que eu falei semana passada, semana retrasada, e eu volto a falar aqui, vou falar quantas vezes for necessário. A Raquel não sabe sequer formar uma frase usando um português correto. No entanto, que ela vira meme nas redes sociais toda vez que ela tuita alguma coisa. Ai, Daniel, você tá sendo preconceituoso. Não, a gente tá falando da imagem de um vencedor de BBB e que tinha tudo para ter uma longevidade um pouco maior. E isso não tá acontecendo. E nem com a Globo, e nem sem Globo, e nem com a Raquel, e nem sem Raquel. Ele mesmo tá se queimando, não tem ninguém para chegar a falar, meu amigo, para de postar isso nas redes sociais. Vai fazer alguma coisa decente. Mostre isso nas redes sociais. Ninguém quer ver bumerangue dele com bolo na boca, como ele fez ontem, sabe? É criar conteúdo. Criar conteúdo. Ser um influenciador digital. Agora, a dona Raquel Brito vai me perdoar, mas não é assim que faz assessoria, né? Até o povo criou um meme aí, né? A assessoria jurídica da doutora Raquel Brito vai tomar providência sobre isso, né? Quando alguém fala alguma coisa. E assim, aquela nota, logo depois que ele saiu do BBB, né? Que ela teria escrito e publicado no story dele, é bizarra, virou chacota. Os tweets dela, gente, horríveis, assim, você não entende. É coisa... Eu sou jornalista há mais de 10 anos já, e o Ítalo também, a gente para assim e fica um olhando pra cara do outro, falando, o que será que ela quis dizer? Aquele tweet que ela soltou da última vez que ela tinha perdido a conta, né? Um negócio assim, realmente foi uma parada lamentável. E, gente, é muito diferente a gente tá dizendo que a pessoa não tem capacidade de trabalhar com rede social, de gerir rede social, e de que a pessoa, assim,
não tem conhecimento. A gente não tá falando que ela não tem capacidade, ela não tem conhecimento necessário. O básico que é o português. Exatamente. Capacidade todo mundo tem, mas a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ir atrás, a pessoa tem que aprender, a pessoa tem que saber ler número, tem que saber entender o que o público quer assistir, né? Sim. Trazer alguma coisa. Então, assim, isso é muito além de ter capacidade ou não, é a pessoa ter o conhecimento básico do básico. Não é só saber postar no Instagram, é ter estratégia para postar no Instagram. Exatamente. E outra, a Raquel, ela tá agindo como se ela fosse uma grande digital influencer, mas ela tem 100 mil seguidores. 100 mil seguidores não é nada para esse universo de rede social. Tudo bem que ela tem que fazer o pezinho de meia dela mesmo, tem que fazer propaganda à torta direita, e tá certa mesmo, tem que fazer, mas a questão não é querer se colocar em um ponto de não se estar. É uma empresa. Gente, não é uma empresa, é irmã do Davi, que mal tá conseguindo acertar algumas coisas ali na hora de divulgar, seja publi, seja o que for. O contratante não vai gostar de ver a publi dele sendo anunciada com erros de português grotescos. Com certeza, de forma alguma. Pô, então assim, tá com tanto dinheiro assim, que comprou casa, comprou carro, comprou caralho. Compra jet então ski. Assim, pô, pega essa grana do jet ski e investe num profissional. E o profissional ele não vai cobrar 100 mil não, gente. Vai ser um valor ali para você gerir. Até cobra. Não, óbvio, mas eu digo assim, não também. precisa você pegar e contratar o de 100 mil. Contrata alguém que tenha o mínimo conhecimento para colocar as redes sociais nos trilhos de novo, uma equipe para isso, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles estão querendo, as pessoas que eu falo, a Raquel e o próprio Davi, estão preocupados em realmente, assim, viver uma vida de luxo e tudo mais nas redes sociais. Foi o que eu falei da outra vez e repito, o Davi ganhou, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, mas também não dá para ficar chorando depois quando tiver aí, né, esquecido, não somente pela mídia. Que já tá acontecendo. E, sei lá, até zerar o dinheiro, né? Se continuar da forma que tá, pelo que a própria Raquel tava falando. Mas Raquel que falou que tinha 40 pessoas trabalhando na equipe do Davi, né? Provavelmente. Faltam 39. Provavelmente ela falou contando o pessoal da Globo, né? E até deu algumas alfinetadas ali. O documentário do Davi mesmo só se falava em outra coisa. Esses dias eu peguei pra ver um pedaço, não dá. Assim, quando começa a ficção ali, né? A reconstituição, pra mim já não desceu. Eu parei de assistir. Agora, uma coisa muito importante, né? Que eu falei e volto a repetir. Ele ganhou 3 milhões de reais e não 300 bilhões de reais. Já comprou milhares de casas, já comprou carros. Como a própria Raquel falou lá no Splash, né? Entrevista ali pro Chico Barney. Ele comprou vários carros e tudo mais. Então tem que entender que a publicidade do Tigrinho não dura para sempre, né? Tem que começar a fazer as estratégias acontecerem. E aí as pessoas vêm, né, principalmente lá no TikTok, e comentam, mas com que know-how você tem direito de falar isso que você tá falando? Vocês estão difamando o Davi? A gente tem. Até porque, antes de me tornar apresentador aqui do Papo de TV, eu trabalhei como social media, criando estratégias para empresas multinacionais, até empresas fora do Brasil. Então eu trabalhei durante muito tempo com estratégias para as redes sociais, de empresas gigantescas, tipo assim, as maiores do ramo alimentício que você puder imaginar aí, e de outros ramos também, varejo e assim por diante. E também para influenciadores. Então, a gente tem aquilo do que, por exemplo, quando você vai acompanhar um influenciador em um evento, o que você vai fazer? Você vai gerenciar as redes sociais e você vai buscar para que as pessoas que vão tirar foto com ele, que vão ali, né, tentar conversar, busquem o melhor ângulo. Que essa pessoa apareça sempre bem. Ah, mas é uma foto que vão tirar ali para registro? Não tem problema. A gente para a pessoa, vamos lá num backdrop, vamos bonitinho, vamos fazer isso. Tem conteúdo, tem a lista do conteúdo que você precisa que a pessoa faça. É assim que se trabalha. Organização, né, cara? É uma organização, não exatamente. Não é porque é rede social que é de qualquer jeito, né? E as pessoas acham que é assim. Acham. Não levam a sério trabalhar com internet. Pra gente ter uma noção, tem muito criador de conteúdo que usa câmera de cinema na bagatela de 100 mil reais para fazer conteúdo para rede social, porque a qualidade fica melhor para quem vai assistir. Então é um investimento e é um mercado que é aquilo, é para poucos.
Para poucos no sentido de a pessoa, não que a pessoa tem que ter dinheiro, até porque muita gente cresce hoje com um celular ali de R$ 1.500, isso que é bom porque é democrático, né? Mas eu falo que é para poucos, porque se você não tem uma estratégia, você não fica. E a gente não tá em nenhum momento aqui difamando a imagem do Davi. A gente só tá falando o quê? Já deu o tempo. Eu acho que o tempo que ele tinha para reverter essa história de imagem, de limpar a imagem, de conseguir trazer uma aproximação pro público, já deu, já foi. A gente tá falando de 6 meses, 7º mês aqui do ano, né? Onde 4 desses meses foram fora do BBB. E a gente só viu o Davi envolvido em escândalo. Queimando a própria imagem, E queimando né? a própria O tempo imagem, inteiro. exatamente. E eu acho que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Se ele tivesse Daniel, investido numa boa assessoria de imprensa antes, ou cobrado mesmo da Globo, olha, Globo, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Mas ele mesmo não ajudou a Globo, então milagre não dá pra fazer. entra nisso aí que você tá falando, entra exatamente o que a Sônia Abrão disse, tá? A Sônia Abrão ficou chateada porque a Globo não renovou com ele. Eu achei mais do que certo a Globo não ter renovado. Eu também, assim, eu achei estranho a Globo ter renovado com ele de primeira. Eu já achei estranho porque foi um pós-BBB muito bagunçado, né, com aquela situação da Mani e tudo mais, a gente sabe como a Globo é, mas a Globo renovou o contrato dele por conta da questão dos seguidores, ele teve aquele contrato rescindido com a empresa de apostas, né, a gente já falou sobre isso aqui, e aí o que aconteceu, olha, a Sônia Abrão acusou a TV Globo de não ter dado o apoio que o Davi precisava e soltou em direta pro Matheus, que foi envolvido aí sobre aquela situação da fraude de cotas, né? Abre aspas. O Matheus ter fraudado as cotas da faculdade não deu nada, né? Ele continua lá, lindo com o contrato dele, disparou a jornalista. Então, assim, eu não sabia que o Matheus ainda tinha contrato com a Globo, o que me surpreende também. Se o Matheus, depois de ter todo esse escândalo, onde ele e até a mãe dele, né, foram acusados de fraudar cotas lá no Rio Grande do Sul e a Globo manteve o contrato com eles, aí eu acho que é bem mais grave do que terem cancelado com o Davi, né? Do que terem renovado com o Davi e terem mantido. Aí parece que realmente ficam os dois pesos, duas medidas, até porque o Davi não foi acusado de fraudar absolutamente nada, né? Mas, por outro lado, eu acho que uma coisa não apaga a outra. Eu acho que o Davi ele tem que responder pelos atos dele, pelos erros dele, fora do programa, assim como o Matheus precisa responder criminalmente pela situação dele lá de ter fraudado as cotas. São coisas totalmente diferentes. Uma, a gente está falando de um influencer que não conseguiu entregar o que o público esperava, o que a contratante, que a emissora esperava, e a gente sabe que no final das contas é isso que vale, que vai fazer ser renovado ou não o contrato. E do outro lado a gente está falando de uma pessoa que cometeu um crime, né? E se a emissora, se a TV Globo não teve a coragem de rescindir o contrato com o Matheus, como tá dizendo aqui a Sônia Abrão, porque para mim essa informação de que o Matheus ainda tem contrato com a Globo é nova, eu não sabia disso, tá? Se a TV Globo preferiu fazer dessa forma, aí ao meu ver é um erro grotesco também da emissora que tá mantendo em seu casting de contratados uma pessoa que fraudou cota racial, que a gente sabe que é um problema tão sério no Brasil, né, que acontece, inclusive tem matéria no Fantástico Direto falando sobre isso, mostrando aqueles casos de pessoas que estão fraudando de propósito, né, e a defesa do Matheus foi basicamente dizer que foi outra pessoa que escreveu ele, sendo que depois chegou uma nota falando sobre a mãe dele também ter fraudado. Então, assim, é realmente um caso, no mínimo, contraditório. No mínimo contraditório para falar por baixo, na verdade, né? Porque surpreende muito, mas de toda forma, se a gente for colocar numa balança, o Alegrete, o posicionamento de imagem do Matheus Alegrete foi bem diferente, né? A equipe dele se posicionou pedindo desculpas, dizendo que foi um erro ali, né? No preenchimento e tal, o que não justifica também tudo o que aconteceu, mas a gente tem que colocar numa balança. Depois disso, não foi citado mais o nome do Matheus Alegrete, em nenhum momento. Enquanto o posicionamento do Davi com as pequenas coisas meio que foi cansando, porque todo dia era uma nota diferente sobre Davi. Eu não tô defendendo o Alegrete nem condenando o Davi. O que eu tô dizendo o que o Alegrete fez é muito mais grave, com certeza. Mas as pessoas
meio que esqueceram, porque não surgiram novas coisas sobre ele, entendeu? É que o Davi, numa escala de fama, é muito mais importante que o Matheus. A verdade é essa. O público criou em cima do Davi uma expectativa muito grande que foi frustrada porque ele não tem uma participação nas redes sociais onde a gente vê que ele tá gerando conteúdo. Ele só tá ali, né? Como você falou, postando stories comendo bolo, sabe? E se fosse só esse o problema dele não gerar conteúdo, mas o problema é quando ele tenta gerar conteúdo, é sempre uma situação diferente, né? Ah, que é uma briga aqui, que é uma polêmica ali. Então, realmente, ele acabou queimando a própria imagem, o Davi, mas acho que não tem nem comparação com o Alegrete, gente. São coisas completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, onde um só não consegue conversar com o público e o outro cometer um crime. Então, assim, eu acho que se realmente o Alegrete tem contrato com a Globo, mostra que a Globo tem 2 pesos e 2 medidas. Porque se fosse qualquer outro contratado que tivesse sido acusado de cometer um crime, já teria sido demitido. Com O que certeza. tá acontecendo? Por que estão protegendo tanto o Matheus? Sendo que, como você falou, ele sumiu. A gente não vê mais nada sobre o Matheus em lugar nenhum, né? Então, eu de verdade não sabia dessa informação e, assim, eu tô mais chocado ainda agora. Porque faz todo sentido eles terem renovado com o Davi, que era campeão, e não ter renovado com o Matheus. Agora, renovou com os dois. O Matheus continuou, o Davi foi demitido. Aí fica para o público de casa pensar o motivo de que isso aconteceu. Mas é uma coisa que a gente tem que ver também, né? Porque essa demissão do Davi, ela acontece em um momento onde o mercado publicitário não quer ele. As empresas não estão querendo anunciar com o Davi. A gente tem que ver por esse viés também, porque a Globo nunca vai manter uma pessoa no casting se essa pessoa não tem um retorno financeiro. E sim, é uma forma ali que eles vêm de cortar gastos também. Não é, vou te dar um prêmio de consolação ser o nosso contratado. Não, tem que dar resultado também. Com certeza. Agora, o Alegrete tá fazendo publicidade, mesmo que sejam publicidades menores e que não tem uma repercussão tão grande, mas tá trazendo dinheiro pro caixa da Plim Plim? Se tiver trazendo, por que não manter, né? Agora, a gente vê a Bia do Brás. A Bia do Brás fechou agora um acordo com o Kawai, vai fazer o Kawai Chef, né? Ela vai apresentar o programa de culinária ali do Kawai, que era um dos patrocinadores masters ali do BBB, né? Que deve patrocinar também no próximo ano. Então, a Bia parece que segue com um contrato com a Globo, se eu não me estiver enganado. Ela provavelmente deve ter mantido, sim, esse contrato, até porque ela foi citada naquele programa lá com a Eliana, né? Desmentiram, disseram que ela não ia ser co-host com a Eliana. Ela vai fazer na internet, né? Mas que ela tem, sim, essa ligação com a Globo, mas eu acho que mesmo que o Matheus esteja rendendo lá, dando dinheiro pra Globo, né? Eu acho que não. Assim, eu acho que nada justifica manter alguém que está envolvido numa história tão mal contada como um contratado nesse momento. Assim, também não sabemos qual que era a duração do contrato, ou se a Globo está esperando acabar esse contrato para rescindir, né? Mas, mais uma vez, me pegou de surpresa essa informação. Com certeza. Lembrando que a gente vai seguir acompanhando, viu? Todas as polêmicas envolvendo o nome de Davi Brito. Você acompanha aqui no nosso Papo de TV. Boa sorte para ele, que ele aproveite esse momento para entender tudo o que aconteceu, que é uma demissão, digamos assim, né? Uma interrupção de contrato que poderia ter sido evitada, né? Em vários momentos. Eu acho que faltou também da Globo, por parte da Globo, ter traçado uma estratégia pro Davi nas redes sociais, ter entregue uma pessoa que ficasse full time ali com ele falando, Davi, isso aqui não dá pra você postar. Eu fico me perguntando por que isso não aconteceu. O que aconteceu pra Globo ignorar completamente? Será que isso tava no contrato também? A maior estrela da temporada do Big Brother, porque o Davi foi o nome mais comentado nessa temporada. O vencedor, né? Exatamente, o vencedor. Não, porque assim, às vezes tem aquela pessoa que ganha, mas não leva, né? Que, fulano sobressaiu, fez mais sucesso. Tudo bem que teve a Bia e tal, do Brás, que rendeu entretenimento essa temporada também. Teve outras meninas ali. Mas assim, ninguém foi tão comentado quanto o Davi. Então parece realmente que a Globo abandonou o Davi, deixou ele à própria sorte. E isso fez com que, assim, se tornasse uma loucura mesmo. Ficasse insustentável, né? Exatamente, uma relação insustentável, onde, vale lembrar, a dona Raquel Brito falou que tem sim uma equipe, né, que tinha sim uma equipe que estava ali fazendo coordenação de rede social do Davi, o que a gente duvida muito, porque de verdade,
certas coisas não tinham como passar. Eu vou até fazer a mesma pergunta que eu fiz da outra vez. Pô, será que a galera tinha medo de bater de frente com o Davi? Só porque o Será? Davi era o todo poderoso, famosão e tudo mais, e deixava ele postar o que ele queria? Pode Pô, não ser. faz sentido. Eu não consigo imaginar um outro motivo. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo sobre isso aqui no Papo de TV. Lembrando que já temos outros recortes falando não só sobre a Raquel, mas também sobre o Davi e esses problemas que ele está enfrentando pós vitória do BBB 24. Lembrando que ele ganhou 3 milhões e não 300 milhões. Então acho que tem que dar uma segurada ali, o Davi, porque dinheiro na mão é vendaval, tá? Já diziam os nossos avós, né? A gente segue acompanhando.